Você já parou para pensar no que realmente existe dentro de uma inteligência artificial? Quando usamos ferramentas como o ChatGPT, Gemini ou Claude, parece que existe uma espécie de cérebro digital escondido em algum lugar, cheio de conhecimento, raciocínio e até compreensão do mundo. Mas será que é isso mesmo que acontece? Muita gente imagina que o modelo de IA funciona como uma enorme enciclopédia guardando informações prontas. Outras acreditam que existe algum tipo de consciência analisando tudo o que escrevemos. E tem até os que pensam que a IA consulta a internet a cada pergunta para encontrar a resposta correta. Mas a verdade é muito mais interessante. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje a minha missão é te explicar o que realmente existe dentro de um modelo de IA. Vem comigo. Quando você envia uma pergunta para uma inteligência artificial, ela não abre livro, não pesquisa em um banco de dados tradicional e nem procura uma resposta pronta armazenada em algum lugar. O que acontece é um processo matemático gigantesco, que envolve milhões ou até trilhões de cálculos, acontecendo em frações de segundos. E para entender isso, precisamos descobrir o que realmente existe dentro de um modelo de IA. Talvez você já tenha ouvido palavras como parâmetros, pesos, tokens. Esses termos aparecem o tempo todo, quando alguém fala sobre inteligência artificial moderna. Mas para quem está começando, eles costumam parecer conceitos misteriosos e extremamente técnicos. A boa notícia é que eles são muito mais simples de entender do que parecem. Vamos começar pelos tokens. Imagine que você está montando um quebra-cabeças. Antes de enxergar a imagem completa, você precisa dividir tudo em pequenas peças. Com os modelos de IA acontece algo parecido. A inteligência artificial não enxerga frases da mesma forma que nós enxergamos. Quando você escreve uma frase, o modelo primeiro quebra aquele texto em pequenos pedaços chamados tokens. Um token pode ser uma palavra inteira, parte de uma palavra, ou um número, ou até um símbolo. Por exemplo, uma frase simples pode ser dividida em vários tokens menores para que a IA consiga processar cada pedaço separadamente. É como se os modelos desmontassem uma frase em blocos de construção antes de começar a trabalhar nela. Pense em uma criança aprendendo a ler. Antes de entender frases completas, ela aprende letras, depois sílabas e então palavras. Os tokens funcionam de maneira parecida. Eles são os blocos básicos que permitem ao modelo entender e gerar texto. E aqui existe uma curiosidade interessante. Quando você conversa com uma IA, ela não está pensando em frases completas, como nós, seres humanos, fazemos. Na prática, ela está trabalhando token por token. Ela observa uma sequência de token e tenta prever qual será o próximo token mais provável. Parece simples demais, não é? Mas é justamente essa previsão contínua que cria respostas surpreendentemente inteligentes. Agora surge uma pergunta importante. Como a IA sabe qual token deve vir em seguida? É aí que entram os pesos. Imagine que você está tentando prever a próxima palavra de uma frase. Se eu te disser o céu é, provavelmente você pensou em azul. Mas por quê? Porque ao longo da sua vida você viu inúmeras vezes a expressão o céu é azul. Seu cérebro criou uma associação forte entre essas palavras. Os pesos funcionam de forma semelhante. Durante o treinamento, o modelo analisa uma quantidade gigantesca de textos, livros, artigos, documentos, sites e muitos outros conteúdos. Ao observar bilhões de exemplos, ele começa a perceber padrões. Algumas relações entre palavras se mostram muito mais importantes, outras quase não têm relevância. Os pesos são os valores matemáticos que representam a força dessas relações. Podemos imaginar os pesos como pequenos ajustes que dizem ao modelo quais conexões devem receber mais atenção. É como um enorme painel cheio de botões. Alguns botões ficam quase desligados, outros ficam ajustados ao máximo. Esses ajustes ajudam a determinar quais padrões o modelo considera mais importante ao gerar uma resposta.
Por exemplo, quando aparecem palavras relacionadas à medicina, determinados pesos podem ganhar mais influência. Quando o assunto muda para programação, outros pesos passam a ter maior importância. É isso que permite ao modelo adaptar seu comportamento para diferentes contextos. Mas ainda falta entender uma das palavras mais famosas do universo da inteligência artificial: os parâmetros. Quando empresas anunciam um novo modelo de IA, quase sempre falam sobre a quantidade de parâmetros. Você provavelmente já ouviu manchetes dizendo que um modelo possui bilhões ou até centenas de bilhões de parâmetros. Mas, afinal, o que são eles? A forma mais simples de entender isso é imaginar que cada parâmetro representa uma pequena peça de conhecimento matemático aprendido pelo modelo. Se os pesos são os valores que controlam as conexões, os parâmetros são o conjunto completo desses valores. Em outras palavras, os parâmetros são os números que armazenam tudo aquilo que o modelo aprendeu durante o treinamento. E estamos falando de uma quantidade absurda de números. Um modelo moderno pode possuir bilhões de parâmetros. Cada um deles contribui de alguma forma para representar padrões de linguagem humana. É como construir uma cidade gigantesca usando bilhões de peças minúsculas. Uma única peça não significa uma coisa, mas quando todas trabalham juntas, surge algo extremamente complexo. E aqui existe um mito comum. Muitas pessoas acreditam que mais parâmetros sempre significa uma inteligência melhor. Mas isso nem sempre é verdade. Imagine duas bibliotecas. Uma possui 10 milhões de livros organizados de forma perfeita. Outra possui 50 milhões de livros espalhados aleatoriamente. Qual delas será mais útil? Provavelmente a primeira. Com os modelos de IA acontece algo parecido. A qualidade dos dados, o treinamento e a arquitetura do modelo também são fatores extremamente importantes. Ter mais parâmetros ajuda, mas não garante automaticamente melhores resultados. Agora vem a parte mais interessante de todas. Quando você faz uma pergunta para uma IA, tokens, pesos e parâmetros começam a trabalhar juntos. Primeiro, sua mensagem é transformada em tokens, depois os parâmetros e pesos entram em ação para analisar os padrões aprendidos durante o treinamento. Em seguida, o modelo calcula qual token possui maior probabilidade de aparecer como resposta. Esse processo acontece repetidamente, token após token, palavra após palavra, até formar uma resposta completa. E tudo isso acontece em poucos segundos. Quando olhamos por esse ângulo, percebemos algo curioso. Dentro de um modelo de IA não existe pensamentos guardados, não existe opiniões armazenadas, não existe uma pequena consciência digital esperando para responder perguntas. O que existe é uma gigantesca rede matemática formada por parâmetros e pesos que aprendeu padrões da linguagem humana através de uma quantidade colossal de exemplos. E é justamente essa escala gigantesca que faz os resultados parecer quase mágicos. Na verdade, uma das coisas mais fascinantes da inteligência artificial moderna é que comportamentos aparentemente inteligentes surgem a partir de operações matemáticas relativamente simples, repetidas bilhões de vezes. É como observar milhares de formigas trabalhando juntas. Uma única formiga não constrói algo impressionante, mas quando milhões trabalham em conjunto, surge uma estrutura extremamente complexa. Os modelos de IA funcionam de forma parecida. Cada cálculo individual é simples, mas o conjunto de bilhões de cálculos produz algo que parece muito mais inteligente do que suas partes isoladas. Então, da próxima vez que você conversar com uma inteligência artificial, lembre-se de uma coisa. Por trás de cada resposta existe um processo enorme envolvendo tokens que representam os pedaços de texto, pesos que determinam a força das relações aprendidas e parâmetros que armazenam todo o conhecimento matemático construído durante o treinamento. E talvez a parte mais impressionante seja justamente essa. Aquilo que parece uma conversa natural entre humanos e máquinas nasce de bilhões de números
trabalhando juntos para prever um token de cada vez. Se você gostou de entender o que realmente existe dentro de um modelo de IA, e se você também se interessa por tecnologia explicada de forma simples, deixe o like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sigamos evoluindo um passo tecnológico por vez.